Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu vou utilizar hoje a Bíblia Ave Maria, Sabedoria, capítulo 9, para a gente concluir o nosso momento de oração inicial. Esse livro, como falado no encontro passado, ele não... eu acho que não foi com vocês. Foi com vocês. Esse livro, ele não se encontra dentro dos cânones da Bíblia dos Evangélicos, é o livro da sabedoria, tá? E essa oração, ela é tida como a oração de Salomão, quando naquele momento o Senhor se manifesta para ele e pergunta, pede-me o que quiseres, e ele pede sabedoria. Eu recomendo que vocês rezem muitas vezes, quando precisarem decidir alguma coisa de vossas vidas, vocês retomem esse texto, como oração, como meditação. Geralmente ele é utilizado na primeira semana pela igreja no sábado, no saltério. Diz assim, Sabedoria, capítulo 9. Deus de nossos pais e Senhor de misericórdia, que todas as coisas criastes pela vossa palavra, e que por vossa sabedoria formastes o homem para ser o Senhor de todas as vossas criaturas, governar o mundo na santidade e na justiça, e proferir seu julgamento na retidão de sua alma. Dai-me a sabedoria que partilha do vosso trono, e não me rejeiteis como indigno de ser um de vossos filhos. Sou, com efeito, vosso servo e filho de vossa serva, um homem fraco cuja existência é breve, incapaz de compreender vosso julgamento e vossas leis, porque qualquer homem, mesmo perfeito entre os homens, não será nada, se lhe falta a sabedoria que vem de vós. Ora, vós me escolhestes para ser rei de vosso povo e juiz de vossos filhos e vossas filhas. Vós me ordenastes construir um templo na vossa montanha santa e um altar na cidade em que habitais, imagem da sagrada habitação que preparastes desde o princípio. Mas ao vosso lado está a sabedoria, que conhece vossas obras. Ela estava presente quando fizestes o mundo. Ela sabe o que vos é agradável e o que se conforma às vossas ordens. Fazei-a, pois, descer de vosso santo céu e enviai-a do trono de vossa glória, para que junto de nós tome parte em nossos trabalhos e para que saibamos o que vos agrada. Com efeito, ela sabe e conhece todas as coisas, prudentemente guiará os nossos passos e nos protegerá no brilho de sua glória. Assim as nossas obras vos serão agradáveis. Governaremos vosso povo com justiça e seremos dignos do trono de nosso Pai. Que homem, pois, pode conhecer os desígnios de Deus e penetrar nas determinações do Senhor? Tímidos são os pensamentos dos mortais e incertas as nossas concepções, porque o corpo corruptível torna pesada a alma e a morada terrestre oprime o espírito carregado de cuidados. Mal podemos compreender o que está sobre a terra. Dificilmente encontramos o que temos ao alcance da mão. Quem, portanto, poderá descobrir o que se passa no céu? E quem conhece vossas intenções, se vós não lhe dais a sabedoria, e se do mais alto dos céus vós não lhe enviais o vosso Espírito Santo?
Assim se tornaram direitas as veredas dos que estão na terra. Os homens aprenderam as coisas que vos agradam, e pela sabedoria foram salvos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diácono Roberto, meu irmão, boa noite, seja bem-vindo. Feliz Páscoa a todos. É com você agora, Roberto. Povo de Deus, fé e esperança. Boa noite ao Gleidson, boa noite a todos. Mais uma noite para o nosso encontro. Nós veremos que hoje, que a nossa fé, ela é uma graça de Deus, mas ela precisa também ser alimentada, precisa também ser compreendida. E esse momento que nos colocamos para compreender o catecismo da igreja. Então, é um momento que o Espírito Santo se utiliza para também nos formar, nos enriquecer, nos redimensionar e abrir também a nossa perspectiva de olhar o mistério e também compreender o solo que pisamos, a nossa existência. Então, eu vou partilhar com vocês em alguns momentos nos slides, tá bom? Só para a gente, não tem imagem, é só para a gente fixar melhor aquilo que a gente está dizendo. Então, esta palavra, pegando aqui, o catecismo da igreja, ele é um caminho, sabe? Eu considero assim, o catecismo da igreja, você está trilhando um caminho. Ele é bem constituído pedagogicamente. Então, o Gleidson com certeza já fez essa introdução em muitos momentos. Tem um prólogo que se constitui lá dizer como se propõe o documento catecismo da igreja. E vem a primeira parte. A primeira parte fala justamente sobre a profissão de fé. Isso que o Gleidson acabou de falar, que a gente vai comentar um pouquinho, tem muito a ver com o momento que nós estamos passando. Então, o primeiro capítulo é o homem é capaz de Deus. O primeiro capítulo vai nos dizer que Deus nos constituiu nessa abertura para a sacralidade. Então, parece ser algo ontológico do ser humano, parece que é algo inerente à condição humana, a busca pelo transcendente. Mesmo nas mais remotas civilizações, desde as formas mais primitivas da constituição humana, nós encontramos essa busca pelo sagrado. Então, parece fazer parte do nosso DNA. Parece não, faz parte do nosso DNA, essa busca pela sacralidade. Então, Deus nos constituiu plenamente aptos, capazes de experienciarmos esse divino que está em nós, que se constitui na vida. Um capítulo que foi justamente o que o Gleidson encerrou no nosso último encontro, e foi Deus vem ao encontro do homem. Então, Deus usa dos artifícios possíveis, das condições históricas, e nos deixa justamente a sua palavra. Sua palavra como essa grande busca de encontro ao homem. Claro que Deus continua falando nos acontecimentos, Deus continua falando na nossa história, e Deus vem ao encontro do homem, vem ao encontro. Olha que interessante, né? Deus primeiro nos busca, porque nós viemos dele. E a partir de hoje aqui é a resposta do homem a Deus. A resposta do homem a Deus. Então será hoje, a partir de hoje nós falaremos também dessa resposta do homem a Deus. Como é que nós respondemos a esse Deus que vem ao encontro nosso? Nós respondemos como? E a gente pode já começar a fazer aí um link com o que o Gleidson falou no nosso último encontro, que é justamente a palavra. A palavra é esse encontro de Deus conosco, é esse Deus que nos busca, que se revela. E a partir de hoje nós começaremos a falar desta fé, deste crer, que será a nossa resposta a esse Deus que nos busca. Nós respondemos também dizendo que cremos. E quando nós escutamos a palavra, e quando nós vivenciamos a palavra, e quando nós estudamos a palavra, o Gleidson falou uma coisa muito importante que a gente não pode perder. No último encontro ele disse, para a gente ter cuidado
para a gente não ler a palavra fora do contexto. Eu quero reforçar isso aqui mais uma vez. A gente não pode fazer esse crime de pegar a palavra descontextualizada. O padre Christian estava falando um dia desse, uma pregação, e falou uma coisa bem interessante. Quando alguns dos nossos irmãos evangélicos, alguns, pegam lá e dizem, olha, vocês são idólatras. Aí pega aí a palavra de Deus, Deuteronômio, leia. Aí tem lá, né? Não façais ídolos. Só que ele estava falando ali, o texto, povos que construíam bezerro de ouro, que construíam imagens de animais, que faziam imagens de coisas, e eles adoravam aquilo como Deus. Não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com a questão dos nossos santos, nossos bem-aventurados, que isso nem existia ainda. Então, se descontextualiza a passagem, nos apresenta uma interpretação que é distorcida. Então, a gente sempre pensar desta forma. Olhar a palavra de Deus no contexto. E depois olharmos também até o nosso contexto aqui nos fala. E hoje, o link que a gente faz com a palavra de hoje, com o que Deus vai nos dizer, é justamente a passagem em Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 vai dizer justamente isso. A fé vem por ouvir a palavra. A fé vem por ouvir a palavra. Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir a palavra. Então, fazer esse link aí, com a última fala da formação que o Gleidson deu, justamente com o nosso continuar da caminhada de hoje. A nossa resposta de um Deus que se revela para nós é justamente a nossa resposta de fé. É a nossa resposta de creio. Por isso que São Paulo coloca justamente isso, muito bem, que nós precisamos ter contato com a palavra, seja a palavra estudada, seja a palavra partilhada, mas a palavra. E aí Santo Agostinho nos falou uma coisa muito interessante. Esta fé, ela precisa ser alimentada. Esta fé, ela precisa... É uma graça, né? A fé é uma graça. A fé é um dom. Deus nos dá esta fé. Ele nos convida a essa experiência com Ele. E, claro, que a fé é Deus que coloca em nós. É uma grande graça de Deus. Mas essa fé precisa também ser alimentada. Quando alguém tem uma grande experiência com Cristo e se deparam com essa manifestação de um Deus em sua vida, e isso desperta nele uma fé, às vezes uma fé até ardorosa. Quem foi que não já conheceu um irmão, uma irmã, que em um determinado momento da história, foi alguém que estava afastado da igreja e, de repente, se vislumbrou numa experiência com Cristo, e aí começou a trilhar um caminho diferente, começou a se engajar na igreja, começou a buscar os sacramentos, mas por algum motivo e outro começa a se afastar, e depois também se perde no caminho. Por quê? Porque a fé, ela precisa ser alimentada. A fé, ela precisa ser nutrida. E um dos nutrientes da fé, é a palavra. O outro nutriente da fé importante é o que nós estamos fazendo aqui, que é justamente compreender esta revelação de Deus. Como é que esse Deus se revela? Claro que nós não queremos compreender plenamente, porque Deus é tudo, não é? E nós somos um grãozinho de areia. Nós não iremos compreender. Mas, na medida que nós nos aproximamos e queremos compreender, ele vai se revelando também na nossa história e vai se revelando também na nossa experiência mística, nossa experiência espiritual. Eu tirei o slide, viu? É só para a gente visualizar o texto, às vezes. Então, quando Santo Agostinho falou, crer para compreender, eu creio para compreender e eu compreendo para melhor crer. Olha que coisa interessante, Santo Agostinho falou. Eu creio para compreender e compreendo para melhor crer.
Então, nós precisamos alimentar a nossa fé. E Deus nos deu a fé, e realmente a fé é um dom que vem da grande manifestação espiritual de Deus. Mas a fé também precisa do receptáculo humano. Existe também esta ligação, essa correlação entre a fé, que é uma graça de Deus, e esta minha corporidade, essa nossa experiência humana, que se abre para a semente do divino, na fé que se manifesta, se enraiza e pode dar uma frondosa árvore. Mas é necessário eu adubar esta semente, eu nutrir esta semente para que ela floresça mais ainda. Por isso que a gente precisa compreender, o catecismo diz isto, a gente precisa compreender a fé que nós temos. Senão nossa fé fica uma fé infantil, fica uma fé adocicada, fica uma fé que na primeira tempestade se desvanece, que no primeiro sopro se apaga. Por quê? Porque nós não nos aproximamos da fonte primeira que alimenta esta fé. Por isso que a gente pode dizer que esta fé também, ela necessita da nossa racionalidade. É por isso que Santo Agostinho diz, a gente precisa compreender a fé que nós temos. Por isso que não há nenhuma separação entre fé e ciência. O que aparentemente parece ser situações como que ambientes, como que água e óleo. Aparentemente, mas não são, viu? O Espírito de Deus se manifesta na lei da natureza. A ciência, ela é, em muitos momentos, a confirmação da experiência do mistério de Deus. Então, quem pensa que fé e ciência são coisas dissociadas, são coisas com dicotomias, não compreendeu muito bem o que é fé, nem compreendeu muito bem o que é ciência. Se você for olhar os grandes cientistas, Isaac Newton, pegar o Isaac Newton, ele só não aprofundou mais o estudo de física que o Isaac Newton desenvolveu, porque ele passava mais tempo estudando teologia do que fazendo experiências com as suas teorias de física. Albert Einstein, se você pegar os últimos livros de Einstein, você pensa que foi escrito por um monge. O Einstein chegou a dizer que a ciência iria evoluir tanto que ia se deparar com o rosto de Deus. Einstein, o pai da relatividade, que a ciência iria evoluir tanto que iria se deparar com o rosto de Deus. Se nós olharmos a física quântica está aí para nos dizer isso. Mas aí é a nossa ignorância de fé, ignorância de ciência, porque, como disse muito bem o texto, ter informação não é ter conhecimento. Ter conhecimento não é ter sabedoria. Nós vivemos uma sociedade abarrotada de informações. Mas nós não temos a sociedade do conhecimento. E está bem distante de ser uma sociedade ainda da sabedoria. A gente pode até encontrar alguém muito sábio num local, num rincão mais distante do nosso sertão. Lá nas brenhas, como a gente diz. Encontrar um senhorzinho, uma senhorinha, que você senta no alpendre para conversar com ele à noite, e dali sai a sabedoria da experiência do olhar sensível à vida. A experiência de fé que se manifesta no cálido momento da experiência da vida. Aí vem a sabedoria. Nós vivemos uma sociedade realmente recheada de informação e de deformação também, é bom dizer isso. Nós também somos recheados de deformações, não só de informações. E aí, o catecismo da igreja nos diz muito claramente, fé e ciência, é o catecismo da igreja que está falando, viu? É o catecismo da igreja que está falando, fé e ciência. Eu falava naquele nosso último encontro, no encerramento, que Santo Agostinho dizia que fé e ciência são reversos de uma mesma moeda. Então, para a gente compreender a fé da gente, a gente precisa também ter conhecimento, a gente precisa também ir aos livros. A gente precisa seguir o exemplo do Gleidson. Eu quando crescer, ficarei igual a ele, Deus permita. E se alguém assim, dado aos livros, alguém que
por sua vasta reflexão. Por quê? Porque é alguém que tem uma experiência mística, espiritual, e ele chancela, ele dá bases a essa experiência mística dele, com o despertar também, não só da consciência espiritual, mas do despertar da luz do conhecimento. Agora, claro, se a gente fica só com o conhecimento também, a gente vira um robô. A gente vira um robô chipado, cheio de informações, mas sem sentimentos, sem reflexões, sem olhar de transcendência, sem percepções que a vida vai além do presente e se estende do passado ao futuro. Então, a gente tem que também pensar o que é que a gente está fazendo da nossa formação de fé. Será que a gente está buscando compreender esse Deus através do conhecimento? Será que eu estudo? Será que eu me restringo a alguns momentos só? Roberto, livro é coisa cara. É verdade, livro é coisa cara, mas nós temos essa ferramenta chamada internet, que ela tem uma coisa boa. Você pode jogar aí no professor Google qualquer coisa que você quiser saber, que ele vai lá lançar para você. E que você pode ir formando essas consciências de fé. Eu vou dar só 2 exemplos da fé que tem na ciência justamente a tocha iluminadora. Nossa Senhora de Guadalupe. Quando perguntava assim ao Padre Quevedo, né? Padre Quevedo, que tudo ele tinha explicação, né? O Padre Quevedo era um padre que estudava paranormalidade, para psicologia. E quando dizia uma coisa para ele, disse, não, isso tem explicação. Aí dizia lá, aí alguém disse assim para ele uma vez, padre, o senhor não acredita em milagres não, né? Ele disse, acredito sim. E aí o repórter perguntou, o senhor poderia dizer um milagre? Ele disse, o manto de Nossa Senhora de Guadalupe. E aí eu vou pegar para vocês. A gente poderia ter uma live, eu estou precisando até fazer essa live dia 12 de dezembro. Fazer um comentário sobre o manto de Nossa Senhora de Guadalupe. A NASA foi convidada a estudar o manto de Nossa Senhora de Guadalupe, e a NASA saiu com muito mais dúvidas do que respostas a partir do manto de Nossa Senhora de Guadalupe. E todas as vezes que a NASA ela criava uma forma de dizer, vamos provar que está errado. Eu vou dar só aqui um exemplo. Um cientista disse assim, vamos colocar... Vocês perceberam que o olho da imagem tem uns vasos sanguíneos? Esta pintura é do século XVI. Não tem como, naquela época, se estudar a anatomia do globo ocular. Então, vamos provar que isso é uma farsa. Vamos colocar lá o computador com o microscópio eletrônico e vamos provar que os raios, que os veios que saem dos olhos estão errados. Primeiro susto que eles tiveram. Os vasos sanguíneos que aparecem no globo ocular da Virgem de Guadalupe são correspondentes com a anatomia do globo ocular humano, estudado hoje pela ciência. Foi o primeiro susto dos cientistas. Meu Deus, eles não sabiam disso naquela época. Porém, o maior susto deles qual foi? Quando eles aumentaram o microscópio eletrônico e colocaram para dentro da pupila da imagem. E foi que apareceram 4 pessoas dentro da pupila. Apareceu o bispo, apareceu o Juan Diego, apareceu o secretário do padre, do bispo. Só que tem um probleminha, aparece uma mulher. E no relato histórico, não tem a presença dessa mulher no relato histórico. No relato histórico que foi guardado como documento, só tem um bispo, o Juan Diego e o secretário do bispo, que também era frade. O bispo era frade, franciscano. E aí foram querer saber quem era aquela 4ª mulher que aparecia ali. E descobriram que a 4ª pessoa que aparecia lá, que era uma mulher, melhor dizendo, a 4ª pessoa, que era uma mulher, era a governanta do bispo. E provavelmente eles devem ter dado um grito tão grande quando viram a cena que a governanta que devia estar cuidando dos afazeres da casa correu com certeza para ver. E ficou lá como que fotografada na cena. Assim, a NASA não conseguiu explicar isso. Ou seja, a ciência, muitas vezes, ela vem justamente para confirmar o grande mistério. E aí eu poderia passar aqui a noite toda falando dos outros fatos que o Manto de Guadalupe, os outros fatos que o Manto de Guadalupe apresenta. Mas eu vou pegar aqui só para mostrar como a ciência, muitas vezes, ela reforça a manifestação do mistério. Ela chancela, ela confirma a manifestação do mistério. Agora, claro que também a gente tem que ter essa outra visão. A gente também não pode negar a ciência. Alguém não pode chegar e dizer assim, olha, você está com tal doença e você tem que fazer um tratamento, tem que tomar terramento. Eu não vou tomar, não. Eu não vou tomar, eu vou agora só rezar e vou ser curado. Tudo bem, eu não estou duvidando de sua fé, não. Só que
se foi confirmado por 3 médicos, através de exames, que você está com tal doença que precisa ser cuidada, Deus nos deu também a capacidade de pensarmos e constituirmos a ciência. E a manifestação científica é um dom que Deus colocou na nossa capacidade humana. Aí tem gente que faz o quê? Agora tudo Deus me protege, então vou atravessar a rua sem olhar para os carros. Deus está comigo, Deus me protege, então vou atravessar a Avenida José Bastos com o sinal aberto e Deus vai me proteger. Isso não é usar da plena razão humana. Isso é uma pessoa que deve estar perturbada, precisa ser cuidada. Então, isso tudo é para dizer que a nossa fé, ela está respaldada no mistério de Deus, mas que a ciência, muitas vezes, ela chancela esse mistério. E por isso que nós não podemos negar a ciência. O Gregório Mendel, que foi o criador da genética, era monge. Quem descobriu a genética? Um monge. Por aí vai, viu? Bom, a fé é uma liberdade. A fé nos dá essa liberdade. A liberdade da fé. Ninguém é obrigado a crer. Há quem diga até que a palavra crer venha de uma palavra chamada crodere. Crodere, que tem a ver com o coração. A fé se manifesta em nós e tem como grande ressonância o coração da gente. Tem a sua compreensão na nossa razão e é nutrida pelo nosso coração. Então, a fé jamais poderá ser algo forçado, obrigado. Você tem que crer em Deus, porque eu quero que você creia, acabou-se. Você tem que crer em Jesus Cristo, porque eu quero que você creia e você tem que crer. Não existe isso. É por isso que muitas vezes a fé se torna vazia. Porque a fé, muitas vezes, das pessoas não é uma fé de uma graça recebida de um dom de Deus. É uma obrigatoriedade, é uma tradição familiar, é porque a mãe obrigava o filho a ir na marra e ele ia e se acostumou a ir. E faz tudo de maneira fria e vai domingo à missa, porque se não for, pode receber um castigo durante a semana. Mas não tem o mistério da alegria, do mergulho na fé de um Deus que mergulha em nós. Então, um dos passos importantes da fé é a liberdade de crer. Será que nós cremos porque nós somos livres para crer? Ou nós cremos por outros fatores? É uma tradição familiar, minha avó era católica, minha mãe também, minha mãe levava a missa, eu ia todo domingo, e aí também me acostumei a ir todo domingo me acordo cedo para ir para a missa, e, bom, isso é hábito, isso não é experiência de fé. E às vezes isso vira superstição. Se eu não for, vou receber um castigo. Fé é liberdade. Fé também tem uma coisa interessante na fé. Existe a peregrinação da fé. O que é a peregrinação da fé? O catecismo que diz isso. Eu estou criando isso não, isso é do catecismo. A peregrinação da fé. O que é? É você caminhar, mesmo nas dificuldades do caminho, você não arredar o pé do caminho da fé. É você continuar caminhando. E eu vi essa semana uma frase que eu achei bem interessante. Se você me vê algum dia ajoelhado na estrada da vida, não é porque eu parei, não, é porque eu apenas estou tendo um momento para agradecer a Deus por ter chegado até ali. E agradecer por Ele me dar força de eu continuar caminhando. Então, a peregrinação da fé é isto. Não é uma fé que nos estaciona, não é uma fé que diz que eu fiquei parado lá no passado. Lá naquela minha fé dos 9 aninhos, quando eu estava me preparando para a primeira comunhão. Eu costumo dizer uma coisa, desculpe se eu irei escandalizar alguém, viu? Me desculpe se eu vou escandalizar alguém. Mas eu acho estranho uma pessoa com 40 anos chamar papai do céu. Uma vez, quando houve aquele... Eu não julgo não, entende? Eu olho para a pessoa estranha e compreendo, mas eu acho estranho. Quando houve aquele fato lá no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, acho que foi final do ano, houve uma chuva muito grande, houve uma avalanche, e muita gente morreu, e foram perguntar lá a um senhor, ele devia ter uns 40 e poucos anos,
E ele respondeu assim, foi uma fatalidade, foi o papai do céu que quis assim. Quer dizer, diante daquilo acolá, ele disse, foi o papai do céu que quis aquilo. Um homem que aparentava ter 40 e poucos anos. Foi uma pessoa que ficou na fé lá dos 7 aninhos, dos 8 aninhos. Eu não estou dizendo, não estou julgando ele, mais uma vez, eu não estou julgando. Mas é alguém que ficou parado no caminho, uma pessoa que não caminhou, não fez a peregrinação da fé. Nós precisamos fazer a caminhada de fé. E essa caminhada que muitas vezes é árdua, viu? E como peregrino que somos nesta terra de meu Deus, muitas vezes encontraremos um sol bonito, com flores no caminho, passarinhos cantando, mas às vezes também iremos nos deparar com pedregulho, com espinhos. Iremos nos passar também pela noite da fé. O catecismo também fala sobre a noite da fé. Porque a gente caminhar também na estrada da fé com o sol radiante, mas também tem a noite da fé. E muita gente, e nós também, estamos vivendo em muitas situações desse tempo nosso, de uma noite da fé. O que é a noite da fé? É continuar caminhando sem entender e sem perceber nem o que está ali diante dos nossos olhos. É a gente continuar caminhando na fé, mesmo sabendo o que é que nos espera ali na frente, já que é noite, já que a gente não está enxergando muito bem, mas continuamos. Esta semana, acho que vocês viram, foi repercutido aí nas mídias sociais, um padre da nossa arquidiocese, que perdeu o pai e a mãe pelo Covid, e afirmou publicamente que continuava amando Jesus Cristo e seguindo. E, no mesmo rumo, também um padre, agora esse lá do Sul, que perdeu os 2 irmãos, perdeu o pai e a mãe também pelo Covid. E ele disse que continuava amando Jesus Cristo e iria continuar seguindo com o mesmo amor. Aí é que vem justamente a experiência da noite da fé. E o catecismo diz também sobre isso, a noite da fé. Crer. Crer. Compreender para crer. Crer para compreender. E o catecismo nos apresenta que quando nós cremos num Deus único. Um Deus que é único, mas que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que é uno. Shema Israel, Adonai Enoe, Adonai Eshá. Shema Israel, Adonai Enoe, Adonai Eshá. É um canto que os judeus gostam muito de cantar, que é Shema Israel, Adonai Enoe, Adonai Eshá. Ouve, ó Israel, o Senhor é teu Deus, o Senhor é um. Nós temos aí um grande filósofo, o Gleidson, que sabe que se Deus fosse mais de um, ficaria estranho, porque na individualidade de um ser, esbarra na individualidade do outro. Então, Deus não poderia ser infinito, porque esbarrar no limite do outro Deus. Se a gente dissesse que existiu o Deus Pai, existiu o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, nós temos uma agressão à própria perspectiva de um Deus que é infinito, e que nada o abarca, que nada o contém. Então, se existisse um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo, a individualidade de cada um ia esbarrar no limite do outro, olhando assim no aspecto filosófico. Porque eu me identifico como Roberto porque eu esbarro na realidade dos outros que estão ao meu redor. Então, é um Deus que é uno nessas 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. E ele vai dizer, não é? Eu sou aquele que sou. O engraçado é quando Moisés tem aquela experiência, e Moisés, sabendo na nossa limitação humana, que primeiro, como o Gleides falou no nosso último encontro, nós somos uma sociedade imagética, iconográfica, nós precisamos ver, e foi comprovado que no século XX, o século XXI, essa nossa expectativa de ver ficou muito mais aguçada, porque nós temos aí direto a imagem, 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 imagem. E olha que o povo hebreu é um povo de tradição oral, viu? Tem gente levantando a mão aí, não é? Deixa eu só concluir aqui. O povo hebreu é um povo de tradição oral, ou seja, é um povo que tinha o hábito de escutar. E aí Moisés, sabendo da nossa alimentação humana, disse, e o que é que eu digo para eles? Qual é o seu nome?
Moisés tentando, quando fosse falar para o povo, apresentar-se um mínimo de capacidade do ser humano na sua limitação, de compreender. Como é que eu digo como é o seu nome? Eu sou. Eu sou. Alguns também, eu sou aquele que sou. Aquele famoso tetragrama. Eu sou aquele que sou. Então, nessa manifestação desse Deus que é, por isso que a gente não pode nunca compreender Deus. Eu sou, que se manifesta também no Filho e no Espírito Santo. O Filho que é o Pai, que é o Criador, o Filho que é o Redentor e o Espírito Santo que é o Santificador. Então, nós temos nessas três pessoas de Deus, o Deus que criou, o Deus que fez a redenção, que nos redimiu, e o Deus que nos santifica, que é o Espírito Santo. E aí nós temos o símbolo da fé, que o Gleides falou também no último encontro, o credo, que nós afirmamos essa nossa fé, nós afirmamos que cremos e colocamos lá as nossas bases de nossa fé. Inclusive que nós acreditamos que o Deus é único. Consubstancial o Pai e o Filho. E o Espírito Santo, ele age em todo o universo. E olha, quando a gente fala em ação de Deus, a gente pensa a ação de Deus como ação sagrada somente. Não. Se você jogar uma pedra para cima, e se você não sair do meio, a pedra cai na tua cabeça. Isso é a ação do Espírito Santo. Se você jogar um projeto e ele levar um determinado percurso, que a matemática pode explicar, a partir da velocidade, da distância, onde é que ele vai cair, isso é a ação do Espírito de Deus. Se você joga uma semente no local propício, úmido, com nutriente, para dali surgir uma árvore, isso é a ação do Espírito de Deus. Então, a gente pode dizer que nós estamos cercados da ação do Espírito de Deus que acontece nas leis da própria natureza e naquilo que se manifesta também no cosmos. Eu vou parar por aqui, eu já falei demais, e muita gente aí ergueu a mão, e eu acabei também não atendendo. Então, obrigado pela atenção de vocês. Que me criou e que me consagrou para aliviar. O Deus que me criou, me quis, me consagrou. Ah, meu Deus, essa participação especial aí é... Para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou. Para anunciar o seu amor. Com você, Amém. Amém, Roberto. Obrigado, meu irmão, por essa partilha. Aí agora eu vou abrir... Roberto, você está só apresentando alguma coisa. Deixa de apresentar para abrir a tela. Aí, muito bem. Aí a gente vai abrir para as canções. Eu fui ver aqui Zé Vicente. Para as perguntas. Temos perguntas? Temos alguma pergunta? Ou eu posso fazer aquele momento onde a gente faz uma tempestade de ideias? Esse momento rico com o diácono. A Gardênia pergunta, não. Diácono Roberto, maravilhoso. Muito obrigada pela sua presença. Você tem um bom coração, Gardênia. O diácono Roberto, inclusive, vai formar um fã-clube. Aí está encabeçado pela Nayara. Nayara vai encabeçar o fã-clube. Clube do Tio. Diga lá, Gardênio, o que é que você quer perguntar? Pode abrir o microfone e falar, Santinha. Tá, obrigada, Gleidson. Eu queria, assim, que ele, ou você ou ele, explicasse, assim, mais um pouquinho, quando ele diz que a fé não é uma graça de Deus, né? Não seria um dom de Deus. Porque eu sempre achei, né, que a fé que deriva, sim, do Espírito Santo, do dom de Deus, porque eu acho que quem não tem a intimidade com o Espírito Santo não teria fé. Porque se fosse assim, eu acho que todo mundo teria fé. Não só porque, assim, uma mãe supondo, eu vou dar o exemplo da minha família, né? A minha avó é uma pessoa de oração. Mas muitos da minha família, Diácono e Gleides, não são de fé, não são de missa, não são de oração.
Então, eu sempre acreditei na minha vida que a fé seria um dom de Deus, uma graça de Deus para a pessoa. Aí depende da pessoa, se ela se abre a esse dom ou não. Aí eu queria que você, assim, me tirasse essa minha dúvida, explicasse assim, ou você ou o Gleidson, por favor. Gardênia, então me fiz mal entender, porque eu comecei dizendo justamente isso, que a fé é um dom de Deus. Eu comecei a falar justamente isso aí que você está falando, que a fé é um dom de Deus, que a fé é uma graça de Deus, e que esta fé precisa do acolhimento do homem. O ser humano precisa acolher esta graça, e esta graça é um dom de Deus, uma graça de Deus, e que merece ser nutrida. Eu até falei que a graça, a fé, é como que nós, um vaso que recebemos essa semente, que é a fé, e que essa semente precisa ser nutrida, adubada. Ou acho que você pegou a metade da fala, ou não sei o que foi que houve, mas eu comecei falando justamente sobre isso. A iniciativa sempre é de Deus. Vamos lá, vamos na Bíblia, vamos lá. Gênesis capítulo 1. Deus cria todas as coisas e vê que tudo era muito bom. Foi o homem que quis? Não. Foi o homem que quis a mulher? Resposta: não, não foi. Tudo é uma vontade divina. Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão da terra de Ur dos Caldeus. Deus chama Abraão, não é Abraão que chama Deus. Êxodo capítulo 3. O Senhor Deus conversa com Moisés. É Deus que procura Moisés. Vamos agora para os profetas. Eu vou pegar aqui um aleatório. Vou pegar o que veio depois de Moisés. Josué. Grande líder. Deus chama Josué. Josué, e ele vai para junto de Levi. Fala, Senhor. Não, não te chamei não, vai dormir. Então, assim, a iniciativa, ela é sempre de Deus, sempre. É sempre Deus que vai ao encontro do homem. Nós, por própria força, nós não conseguiríamos. Se não fosse Deus, no primeiro momento da existência humana, chamar o homem e capacitá-lo, inclusive quando eu cheguei na paróquia, os coroinhas, que era coordenada pela velha guarda, Cristina, Nayara e Companhia Limitada, eles tinham sempre um ditado, né? Deus não chama os fortes, capacita os fracos. Era mais ou menos isso. Mas eu fiquei encantado porque elas ficavam com essa ideia. Me corrija aí, Cristina, Nayara, mas era isso. Era Gleidson, Deus não escolhe os preparados, mas prepara os escolhidos. Eu disse em outras palavras. Gostei. Obrigado, Ives, Nayara, Cristina. É isso. Então, por quê? Porque é Deus que chama. Vamos pensar só São Pedro, Mateus capítulo 16. Quando Jesus diz para Pedro, né? Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se Deus não desse a graça ao Pedro, o Pedro que daqui a pouco, vocês acompanharam conosco lá na Sexta-feira Santa, aquela linda narração feita pelo diácono, pela equipe, quando aquele homem perguntou, tu estava com ele? E ele, eu não. E aí depois pergunta para a mulher, mas a mulher pergunta para ele, mas eu te vi com eles. Eu não estava. Então, assim, a negação de Pedro e, posteriormente, todos os apóstolos que vieram a se entregar nessa barca de Jesus, né? Até eu me lembro agora, Frei Roberto, né? Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai nessa barca de Jesus? Quem é que vai? Todos. Agora, tem um fato importante, né, Gleison? Deus sempre realmente ele toma a iniciativa, é verdade. Mas Deus dá liberdade ao homem. Sim. Tanto é que nós temos a história de Salomão. Sim. Salomão foi um homem tocado pela sabedoria de Deus. E qual foi o fim de Salomão? Salomão se perdeu na história. Salomão acabou se criando vínculos políticos e para poder expandir o poder político que ele tinha, Salomão se perdeu na história. Sim. Tem a história do jovem também rico, que foi tocado pela experiência de Jesus, e chega lá e diz, Jesus, eu quero te seguir. E Jesus disse,
Você fez isso, não, eu faço isso, eu faço aquilo, então venda tudo e dê aos pobres. Ele pega e desiste. O Então, próprio Jonas, né? O próprio Jonas. Esta ação de Deus que se inclina para o homem, mas ele também dá a liberdade do homem, muitas vezes negar até esta manifestação da sacralidade na vida dele. Esta liberdade da fé. Aliás, Roberto, será tema de próximos encontros, quando voltar para mim, essa questão da liberdade humana. E aqui é importante perceber. Olha aqui, olhem para mim, eu vou dizer isso todos os encontros até entrar na alma de vocês. Porque também entrou na minha. Em Deus não existe castigo. Em Deus existe consequência. Somos livres para escolher e somos também livres para arcar com as consequências. Então, entre na boca de católicos, especialmente de paróquia São Pio X, que estão fazendo esse curso de UCAT, não pode partir da nossa boca que a pandemia é um castigo de Deus, que aquilo que nos acontece de ruim é o castigo de Deus. A Cristina bateu o carro sábado, deu uma arranhada aí no carro dela. Foi castigo de Deus? Não. Não existe castigo de Deus. Segundo a Cristina e a Nayara, foi o desembecho do homem, eu não sei. Então, eu quero que vocês já assimilem no coração e na alma que não existe castigo divino. Por mais que os nossos atos mereçam. E não podemos ensinar às crianças isso. Quem tem filho pequeno aqui, por favor, quem aqui um dia vai ser mãe, com a graça de Deus, ou pai, não ensina. A Sorelli tem 2 crianças, 2 rapazes, né? Coisas mais lindas do mundo. Não ensinar isso para as crianças. Isso está errado. Isso traz uma visão de Deus equivocada, ok? Mas aqui tem irmãos que levantaram a mão, senão a gente se expande. O Cláudio levantou a mão, foi isso? A Luzanira faz tempo que levanta a mão. Diga, Luzanira, o que é que a senhora quer? Posso ir no banheiro? Oh, Jesus Cristo do céu. Vá, Santinha, vá no banheiro, vá, viu, Santinha? Vá com tranquilidade. Quem mais, por favor? Tem mais algum irmão? Gostaria de perguntar. Agora é o momento, ao diácono. Vamos perguntar ao diácono que é inspirado, é um homem sábio. Cláudio, você ia perguntar, era isso? Deus é amor, quem ama não castiga. Agora só atenção, né, Antônia? Também eu vou dizer isso aqui. O diácono falou da liberdade, e no encontro vindouro eu vou tratar especificamente sobre esse tema, porque que liberdade é essa que Deus deixa, inclusive, que a gente chegue ao equívoco? Porque o diácono falou a palavra respeito. É algo que Deus impregnou na humanidade. Ele cria Evinha e ele respeita. Ele cria Leila e ele deixa. O homem é aquele que... Então, em Deus, eu gosto de dizer essa palavra, que o Roberto, que também é formado na língua, sabe melhor do que eu, talvez se ela nem existe. Se não existe, eu estou criando um neologismo, um neovocábulo. Em Deus, Deus é consequentizador. Ele permite que o Toninho seja alguém que vá daqui a pouco arcar com as consequências de sua decisão. Ele não vai interferir, porque aí Deus deixa de ser Deus e passa a ser o inimigo, que interfere na história humana. O inimigo que entra na história humana, sem ser convidado. Deus não, né? Ele respeita. A Helenita tem uma pergunta para você, Diácono. Pois não, Helenita? Só para confirmar aqui a questão de que quando a gente crê em Deus, é porque esta fé nos entrou numa experiência mística, que é uma experiência transformadora. E quando a gente é tocado pela experiência de Deus, a primeira coisa que é plantada no nosso coração é o amor. E quando a gente ama alguém, a gente faz tudo para que essa pessoa não seja desagradada. Quando a gente ama alguém, a gente faz de tudo para não ferir aquela pessoa. Então, quando a gente fala também no respeito a Deus, o temor de Deus, passa por esse viés também do respeito por amar. Quando a gente ama alguém, a gente faz de tudo para não ferir aquela pessoa, para não ver aquela pessoa triste. E muitas vezes, essa nossa relação de Deus, esse respeito, vem pelo profundo amor mesmo. Diga, Lenita. Quer falar? É a Érica do Mário. Pois não, Érica?
Estava desligado. Oi, me ouvindo? Pronto, estamos. Sim. Diácono, sobre a fé, né, que o senhor falou que é um dom de Deus. Então, assim, possamos falar que todas as pessoas nascem com esse dom da fé, mas que ela pode ficar adormecida em algumas pessoas e despertar naquela que deixa, ou seja, opcional. Você vai tendo uma intimidade com Deus, essa fé vai despertando mais, e se você não tem essa intimidade, ela fica adormecida na pessoa. Podemos falar isso, dizer mais ou menos esse exemplo ou não? Sim, o que a gente pode dizer é que nós viemos de Deus. Então, como eu falava, não é? Existe uma manifestação antropológica, ontológica, existencial, de nós buscarmos esse Deus. Platão, lá na Grécia Antiga, que não sabia nem quem era Deus, ele fala do sumo bem. Ele diz que nós viemos de um bem e voltaremos a este bem. A Platão, sem compreender muito bem Deus, já dizia isso. Então, a gente pode dizer que viemos de Deus e vem conosco esta semente de Deus em nosso coração. Agora, ela fica aqui conosco. E quando nós somos tocados por esta água que faz brotar essa semente, que aí o Paulo em Romanos diz que ao escutar a palavra, ao ser manifestado Deus em nossa vida, esta fé, então, ela é despertada. E aí, como você disse muito bem, Érica, esta fé despertada, ela causa em nós uma experiência transcendente. Quem já teve essa experiência, e se ela for profunda, como dizia São Paulo, eu estou acorrentado a Cristo e não consigo mais largar dele. Fica realmente encantado com esse amor, e você falou uma coisa muito interessante, e que eu disse também, a fé precisa ser nutrida. E é aquela história, quanto mais a gente se aproxima de Jesus, e nós vamos começando a participar do círculo mais íntimo dele, não porque mereçamos, mas porque nós temos essa sede, essa busca, nós vamos nos deparando com experiências mais profundas. Então, os grandes místicos, as grandes místicas, os grandes santos, os grandes bem-aventurados, foram esses que se aproximaram de Cristo de tal maneira que a fé explodiu neles com uma grande centelha do amor. E se manifesta também disso. Então, realmente a fé pode ficar latente em alguém que nunca escutou falar de Deus. Ele veio de Deus e está com a semente do divino dentro de si. Faltou alguém que fosse lá e jogasse esse sinal da água viva, que despertasse a semente. Mas pode ser que a semente despertada, e que ela começa a brotar as folhinhas, eu não tenho mais contato com a palavra. Eu, com aquela experiência, eu me sinto já completo. E aí não tenho contato com a palavra, com os sacramentos, eu me afasto das manifestações da experiência de Deus, tanto no magistério como na tradição da igreja. Aquilo acolá, eu vou abafando aquela fé em mim. Eu abafo. Não é que Deus, eu abafo, a semente continua ali, ela não morreu, não, ela está ali. Se em algum momento eu perceber que aquela semente em mim, que um dia estava brotando, e olhar para trás e dizer, poxa, onde é que está aquele ser que teve aquela experiência e que agora está se sentindo árido? O que foi que aconteceu? Eu peço para que essa água viva vinha e essa fé começa a ser nutrida de novo. Tá bom? Ok. Então, ok, diácono. Senão a gente vai estourar o tempo, mas Helenita está satisfeita, foi isso? Respondeu o Roberto? Se ele respondeu, a gente pode ter mais 3 colocações, e a minha assessoria técnica está me avisando que eu falei que era Josué, e não é Josué, é Samuel, viu? É 1 Samuel, capítulo 3, quando Deus chama Samuel e não Josué. É natural, ao fim da noite, que o tique e o teco vai entrando em curto-circuito, os fios vão se chocando. Então, as informações de quando vai chegando às 9, vai ficando assim. O Ives coloca assim para nós, a fé é um dom dado pelo batismo. Sim, mas precisa ser cultivado, como o diácono bem colocou aqui, na vida comunitária, na vida da comunidade cristã. Por isso que a gente renova todos os anos o nosso batismo lá no dia do Sábado Santo, e foi tão bonito, não é?
O Edivânio está perguntando, diácono, a gente só se decepciona com pessoas que amamos. Deus se arrependeu de nos ter criado? Diz que Deus criou, não é? Ele disse que tudo que ele criou era bom. Tudo que ele criou é bom. Agora, Deus também nos deu essa liberdade. E Deus reconhece a nossa fragilidade. Deus sabe de nossas limitações. Eu não vou dizer que Deus decepciona conosco. Até porque, diácono, se você me permite, há uma categoria divina chamada onisciência, tá? Deus, ele comporta em si 3 realidades que nós não compreendemos na sua totalidade. A assessoria fica de olho, seu erro. Onipotência, onipresença e onisciência. Ele já sabe de todas as coisas antes delas acontecerem. Então, Deus sabia do desvio de Adão e Eva? Resposta, sim. E por que ele não destruiu? Porque o projeto de Deus é o amor gratuito, que a gente, por limitação humana, não compreendemos em sua totalidade. Não compreendemos. E aí, quando vocês forem ver, quem fez a tarefa de casa, diácono, leu certamente a parte da providência divina, que nós vamos abrir o próximo encontro com ela, que está aí a partir da pergunta 49 do Yucat, quando vai dizer assim, porventura, Deus guia o mundo e a minha vida, e o catecismo e a fé vai dizer, sim, Deus guia a nossa vida, Deus guia tudo que somos, mas de uma maneira misteriosa. E aí, diácono, como é que responde liberdade versus Deus guia a história humana? Aí é a cena do próximo capítulo, que o nosso tempo acabou. Mas não vamos trabalhar essas ideias. E só para concluir, dizer que realmente a gente olha às vezes para a humanidade, e a gente às vezes foca, infelizmente, né, nesses pontos que são mais complicados. Mas por que não olhar para um Francisco de Assis? Por que não olhar para uma Clara? Por que não olhar para uma Santa Teresa d'Ávila? Por que não olhar para um São João da Cruz? Por que não olhar para uma Madre Teresa de Calcutá? Por que não olhar... A lista seria grande. Seria grande. Então, a humanidade também tem sinais desta graça que se manifesta. Verdade. Daí essa qualidade também do divino na condição humana. E Jesus Cristo é o ele é o protótipo do ideal de humanidade que Deus fará conosco. Amém. E se você está se sentindo feio, vá na Maricotinha, que lá ela lhe ajeita. Você entra feio e sai bonito, né? Edivânio, não sei se está saciada a sua pergunta, irmão. O Fernando Diácono fez uma afirmação interessante. Ele disse, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais somos tentados e criticados. A Silvinha coloca, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. O Marcos, o Toninho está dizendo, continua até as 9h30, homem. É bom deixar o gostinho que quero mais, sabe? Do que ficar cansativo. Eu quero colocar, por fim, uma colocação que é assim. Olhem bem para cá. Eu quero finalizar com isso a minha participação e a gente vai para a oração e atividade de casa. Evinha está com a carinha cansada. O que é o mal para a fé da Igreja Católica? Mal. O mal é tudo que não tem o bem. Mal é a ausência do bem. Santo Agostinho de Hipona. Então, numa vida espiritual, só existem 2 realidades. Atenção no que eu estou dizendo aqui. Só existe o bem e só existe o mal. O que é o mal? É toda vez que a gente não faz o bem. Veja, e como professor de filosofia da religião, eu vou falar algo aqui bem forte. Não existe, no campo da fé, relativismos. Porque, às vezes, nós caímos na tentação de levar as ideias de um país socialmente democrático para a fé. Quer ver uma coisa?
Eu vou falar uma coisa para mexer. Às vezes, Roberto, a gente encontra irmãos e irmãs que dizem assim, eu sou contra o celibato dos padres. Aí, quando me pergunta, eu vou com muito jeito, que eu pergunto assim, você é padre? Não, eu digo, você está vendo passeata de padre? Lá na Praça do Ferreira, somos contra o celibato? Não. Eu disse, pô, então não se meta. Quem tem que ser contra ou a favor é quem vive, não é não? Você não é casado, você não vive feliz, tranquilo? O que o Gleidson está querendo colocar aqui com essa ideia? Que no campo da fé não há o espaço para o relativismo. Em matérias de fé, as coisas elas são já fechadas. Lembremos do nosso primeiro encontro, quando eu disse que a fé é um tripé. Qual é o tripé da igreja? É a Bíblia Sagrada, o magistério da igreja e a tradição. O magistério simbolizado pelos bispos. Então, em matéria de fé, nós não estamos falando de algo que não é possível de compreensão. Mas é claro que, como sofrimento humano, e se Deus quiser, depois da liberdade, nós vamos falar só sobre o sofrimento humano. Eu vou, inclusive, trazer o meu livro que eu nunca concluí, então conclui e não conclui, onde eu vou estar aqui apresentando o diácono, o padre, o Henrique, que vai também, se Deus quiser, depois estar convidado. Nós vamos tratar sobre o sofrimento humano como algo que, olha aí, é dom de Deus. Quer ver que é dom? Já pensou se nós não sentíssemos dor ao tocar uma panela fervendo? O que aconteceria com a nossa mão? Ficaria em carne viva, porque a gente não sente dor. O que é que a dor faz? Faz com que a gente repuxe a mão. Mas isso são as cenas do próximo capítulo. Assim também como a liberdade, onde nós vamos com Coblan, que certamente o diácono já leu bastante, sobre a liberdade em Coblan, é lindo a obra dele, que vai nos ajudar a esclarecer isso. Alguma colocação, alguma pergunta? Podemos fechar. Já estou 7 minutos atrasado. A Gardênia coloca, o Marcos, o mal é tudo aquilo que desagrada a Deus. Mal é igual a pecado. Mal é ausência do bem, né? Gardênia, quente ou frio, sim ou não? Morno Deus vomita, diz o Apocalipse, né? Quando o amor predomina no coração, temos o perdão mais presente, diz a Ivone. Muito bem. Diácono, eu quero agradecer a todos, agradecer sua presença, sua contribuição. Sorelli colocou, já ensino os meus 2 pequenos de cedo isso. Deus não nos castiga, somos livres por nossas ações e também responsáveis por elas. E ensina-os a pedir sabedoria em tudo, porque assim nos permite aprender com os erros e praticar o bem. Graças a Deus. Nossa tarefa de casa. Anota aí. Ótima formação, disse a Evinha. Fé e amor. Esse diácono é joiado, né? Inclusive, a nossa atividade de casa também é para ele. Número 71 a 112. Quem aqui ainda não fez o seu estudo, nós tivemos um encontro dia 4 de março e a gente passou o estudo das questões 1 a 24. Depois, no dia 18 de março, um dia antes de São José, nós passamos a atividade de 49 a 70. Gleidson pulou por quê? Porque os números que estão ausentes do estudo, eles estão contemplados. E hoje a gente vai da questão 71 a 112. Por fim, eu quero agradecer e colocar a ausência do padre Antônio Carlos. O padre Antônio Carlos está em reunião com os juízes, né, uma parte de juízes eclesiásticos aí do Brasil, pediu perdão, havia me colocado logo de início, e por isso não pôde estar. Eu estou gravando para ele e para os irmãos que não puderam vir, ok? A Maricotinha coloca, nossa fé está em teste todos os dias, principalmente nos dias de hoje. Temos que alimentá-la diariamente para conseguir vencer as tribulações. Vamos caminhando e confiando. Amém. Obrigado pela partilha. E Roberto nos dá aí uma bênção especial, você pode concluir, abençoando o Mário, né? Que esses dias completou 29 anos de idade.
Então, abençoe. Débora também, a Débora fez A aniversário. Débora também, verdade, obrigada. Assessoria maravilhosa. Tem mais alguém que aniversariou esses dias para receber essa bênção? Ninguém? Eu quem, Luzanira? Eu. Foi? Quando foi seu aniversário? Vai ser dia 18 Não, de pois não abril. tem bênção para você, não, senão você morre antes. A bênção só pode ser quando tiver no dia. Diácono, nos abençoe, meu irmão. Próximo encontro, quando será? Ah, desculpa. O próximo encontro Dia está marcado 22. dia 22. 22. Dia Dia 21. 22. Aí não tem nenhum problema de ser a comemorar um dia antes, viu? Não tem nenhum problema. Vinha se escalando aí. Ah, tá bom. Nesse dia terá bolo, se Deus quiser. Então, próxima data, dia 22. Diácono, por favor, boa noite e nos abençoe. O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Abençoe os nossos irmãos e irmãs que estão celebrando o dom da vida. Que seja nestas vidas a experiência dessa sacralidade de Deus com muita fé, com muita esperança e com muito amor. O Deus que é todo-poderoso, Ele nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com a luz, Amém. com a esperança e com a força do ressuscitado. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Beijo no coração, povo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.